Meus caros amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, estamos começando mais um programa Escola da Fé. Então, temos hoje uma participação muito importante conosco e queremos começar rezando, como nós fazemos sempre, lembrando daquilo que Jesus disse, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, sentados mesmos, convido vocês que estão aqui no nosso auditório, você que está em casa, a gente colocar esse programa essa noite nas mãos de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Invocando a intercessão materna de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, temos a alegria de receber no programa de hoje o senhor arcebispo de Aparecida do Norte, que substituiu recentemente o Dom Damasceno, cardeal Damasceno. Dom Orlando Branco. Muito boa noite, Dom Orlando. O microfone da Canção Nova para o senhor começar a nossa conversa. Quero agradecer muito, professor Aquino, esta oportunidade. Os 300 anos do Encontro da Imagem de Nossa Senhora, mês de maio. Celebramos agora a belíssima festa dos 100 anos de Fátima, 10 anos do documento de Aparecida, 10 anos da canonização de Frei Galvão, primeiro santo nascido no Brasil. E hoje aqui, então, uma grande oportunidade de Deus usar o Senhor e a mim para evangelizarmos mais uma vez. Que beleza! E o objetivo é esse mesmo, Dom Orlando. Em primeiro lugar, Dona, eu gostaria de apresentar rapidamente aqui uns dados básicos da vida do senhor. O objetivo desse programa de hoje é nós conversarmos sobre Aparecida, os 300 anos, que tudo isso significa. São 300 anos, 3 séculos de história, né? Então, e bem pertinho aqui de nós, né? Então, nós queremos, né, conversar um pouco sobre isso, tirar daí todas as lições possíveis. Mas eu quero primeiro apresentar a Orlando. Orlando está chegando aqui em Aparecida há pouco tempo, né? E eu penso que nós aqui dessa nossa região não o conhecemos mais de perto, né? Mas eu gostaria de apresentá-lo aqui. Dom Orlando nasceu em 1946, 13 de abril, em Urubici, Santa Catarina. Santa Catarina. Tem no mapa? Tem no mapa. É parecido com Nazaré. Mas assim que é bom. É dos pequenos lugares, né? O Dom Orlando é muito alegre, né? Não é que os bispos sejam tristes, não. É que o Dom Orlando é muito alegre. Então a gente fica à vontade com ele. Muito bem. 6 irmãos, né? Depois do curso primário, ingressou no seminário João Vianney de Lages. Com quantos anos você entrou no seminário? 12 anos. Já tinha sido operário, professor. Por isso, meu lema de padre e de bispo, somos operários de Deus. Aos 8 anos, eu já trabalhava numa fábrica. Que coisa, 12 madeira. Anos. 12 anos entrou no seminário. Aos 12 anos. E Monsenhor Jonas também. 10, 12 anos, o senhor entrou no seminário. Hoje não existe mais isso, né? Não, hoje é mais vocações adultas. Né? Em 1968, concluiu o curso de filosofia na UCP de Curitiba, depois fez estudos teológicos na Universidade Gregoriana e na Academia Alfonsiana de Roma, especializando-se em teologia moral, em 73. Na Gregoriana,
O senhor estudou na Gregoriana e depois na Alfonciana? Na Alfonciana. Na Gregoriana o senhor fez? Fiz a licenciatura, que tem os 4 anos básicos de teologia, e 1 ano de especialização, então, em teologia moral na Alfonciana. Foi ordenado sacerdote em Francisco Beltrão, Paraná, em 74, professor de teologia moral e dogmática do Instituto Teológico de Santa Catarina. É muita coisa, diretor do seminário teológico. Eu vou só pensar algumas coisas, assistente espiritual do seminário Nossa Senhora de Guadalupe. Sabe, eu gosto de ler, Dom Orlando, para o pessoal entender que como a igreja une a ciência com a fé. Eu insisto muito nisso, que o Papa João Paulo II também insistia, né? Então, eu não encontro um bispo que não tenha um currículo longo, é impressionante. É tudo formado em Roma, tal, tudo com doutorado, é uma beleza. Isso mostra que a igreja faz a fé caminhar com a ciência ajuda a fé ajuda a ciência. Não há um anti-intelectualismo na igreja, pelo contrário, né? Foi eleito pelo Papa João Paulo II, no dia 9 de março de 1994, como terceiro bispo diocesano de Joinville. Depois de Joinville, o senhor esteve 10 anos. Arcebispo de Londrina. 10 anos em Londrina. 10 anos. E agora? Agora, chegando em janeiro, dia 21 de janeiro, tomei posse, então aqui em Aparecida. Aqui normalmente é cardeal, né? Será que o senhor vai receber o chapéu cardinalício? Se não for o cemitério, viu? Porque... Não. Muito bem. Escolheu como lema, somos operários de Deus, 1 Coríntios 3,9, está aí. A ordenação episcopal e posse ocorreu em 1994, né? Em 2016, nomeado arcebispo. O senhor, houve algum motivo assim, ou lhe falaram alguma coisa? Por que o senhor foi escolhido arcebispo de Aparecida? Porque Aparecida, como é que o Papa João Paulo II chamava Aparecida? Em Aparecida pulsa o coração católico do Brasil. E é verdade. Olha, às vezes eu chego em Aparecida de manhã, agora o senhor já viu, né, que está pertinho. Às vezes domingo, na primeira missa, né, que é 5 e pouco. Lotada. 5 e pouco da manhã já está lotada a basílica. Que coisa, né? E agora nos 300 anos, mais ainda, professor. Mais ainda, né? Mais ainda. Que coisa. E o senhor sabe que esses peregrinos e devotos de Nossa Senhora nos evangelizam, evangelizam os missionários redentoristas que lá estão, porque ali a gente vê realmente a profundidade da fé da grande maioria dos peregrinos. É uma graça, então, estarem Aparecidos. É uma manifestação de fé muito grande. Ele percebe, eu procuro ir pelo menos uma vez por ano ali, por mês em Aparecida, e a gente vê gente ali. Né? É um povo simples, né? A maioria é um povo simples, mas que. Mas ricos na fé. Ricos na fé. Deixa eu fazer mais uma pergunta para o senhor, antes da gente entrar no assunto aqui. Tem várias perguntas para Aparecida, e se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre Nossa Senhora Aparecida, passa aí a pergunta para as meninas ali, que a gente recebe aqui. Dona, conta um pouco, por que o senhor foi ser padre? Por que entrou? Não se arrependeu, não? Entrou tão cedo para o seminário? A história da minha vocação, professor, é assim. Meu pai e minha mãe não sabiam ler e escrever, e o meu pai era um grande conselheiro de casais, com certa fama, e minha mãe, sem saber ler e escrever, ela era, segundo o pároco do tempo, a melhor catequista da paróquia. Que beleza. E ela, naquele tempo, já trabalhava na obra das vocações sacerdotais, naquele tempo se chamava assim, hoje pastoral, vocacional. Meu irmão mais velho foi estudar no seminário em Lages e fugiu do seminário sem ninguém saber. E quando minha mãe preparava o enxoval dele para entrar no seminário, ela estava grávida de mim. Então ela contou que, arrumando a roupa dele, costurando, ela dizia assim, esse vai ser padre, esse vai ser padre. Sobrou para mim. Jaculatório, né? Jaculatório. Mas é impressionante, né? Desde o útero materno. Desde o útero materno. E aí foram esses caminhos. Mas os padres eram muito ligados à nossa família. Houve um dos nossos párocos que disse assim para mim, depois mais tarde, não é? Olha, a sua mãe era também minha mãe. Beleza. Então, a vocação precisa de participação na igreja e tudo isso, né? Mas Deus usa diversos caminhos.
como lá na minha terra, quero saudar o meu amado povo de Urubici, naquele tempo, só pessoas de bem é que tinham automóveis. Eu quis ser padre para ter um jipe. E até hoje eu não sei dirigir. E Deus vai usando, então, esses caminhos, viu, professor? Nós éramos 130 estudantes no Seminário Menor de Lages, também um abraço para o povo de Lages. E assim foi, então, o encaminhamento. Mas esse fato de eu ter sido operário já aos 8 anos de idade e assumir depois na minha vida esse lema operários de Deus, isso eu vejo aí a mão de Deus conduzindo a gente por esses caminhos, viu, professor? Então, foi por aí que Deus me levou. É um caminho que mais ou menos o Papa João Paulo II também fez, né? Eles trabalhavam numa fábrica de soda. De pedra, de música. O senhor é descendente de alemães? Uma mistura. Do meu lado do pai, somos, então, de origem alemã, e da minha mãe, indígena. É mesmo? Então, é uma mistura de índios. Urubici é um nome indígena, que fica bem pertinho de São Joaquim, um lugar muito bonito. Hoje lá estão os militares controlando toda a orla brasileira para a segurança do nosso Brasil. E até famílias europeias estão vindo para Urubici para morar lá. E atualmente tem 33 pousadas em Urubici. Ali neva, porque né? realmente tem muita questão religiosa. Os jesuítas evangelizaram por lá, os franciscanos, muita serra, muita religiosidade. A nossa matriz de lá é uma verdadeira catedral. E assim vai, então. É uma terra muito abençoada, como disse, como Nazaré. Não estava no mapa, mas depois entrou. Dom Orlando, muito bem. Vamos começar aqui a nossa conversa. 300 anos de Aparecida. Aparecida lá nas águas do Rio Paraíba. Como é que é essa história? Olha, irmãos e irmãs, e vocês que nos acompanham em casa, o fato de a imagem ter sido encontrada num rio, nas águas, para mim, isso já é uma lição de Deus, uma catequese, professor. Por quê? A Aparecida está dizendo, e você não nasceu também das águas batismais? Você também não precisa lançar as redes em águas mais profundas? E que tal o cuidado da mãe água hoje, que está sendo tão mal cuidada? Quer dizer, a Aparecida tem também, professor, uma mensagem ecológica do cuidado com a água. E, claro, quando nós também choramos as nossas lágrimas de arrependimento, elas também estão nos lavando, não é verdade? Então, estas águas, elas têm esse significado assim muito profundo, e a Mãe Aparecida então está nos convidando para vivermos bem o batismo, para cuidarmos bem da natureza, porque o primeiro santuário não é o santuário de Aparecida, nem lá de Guadalupe, mas é exatamente o santuário da criação, o primeiro grande santuário. Então, o santuário de Aparecida, pelo fato de a imagem ter sido encontrada nas águas, é um santuário que deve envolver-se, graças a Deus, o santuário vai plantar 62 mil espécies de árvores daqui para frente, porque é um compromisso ecológico com Nossa Senhora que sai das águas. Mas o cuidado, então, para a gente viver bem o nosso batismo e, claro, buscarmos as lágrimas de arrependimento, que em cada Ave Maria a gente diz, rogai por nós, pecadores. É um convite, portanto, à santidade. Isso é Aparecida em relação às águas. Dom Orlando, eu sempre fiquei muito impressionado com duas coisas na imagem. Primeiro, o fato de eles acharem o corpo sem a cabeça e depois achar a cabeça, num rio caudaloso que é o Paraíba. Eu me lembro quando eu era criança aqui no Orlando, meu pai dizia que os pescadores daqui faziam um campeonato para ver quem pegava o dourado maior. Pegavam um dourado de 10 quilos. Hoje não pega mais mandezinho. Mas, quer dizer, era um rio caudaloso. A história diz que os 3 pescadores, o senhor pode falar um pouco sobre isso? Sim. Os 3 pescadores estavam pescando, né? Agora, achar uma imagem sem cabeça, depois de achar a cabeça,
O que isso diz para o senhor? O Papa Francisco, quando se encontrou com o episcopado brasileiro no Rio de Janeiro, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, ele fez uma reflexão belíssima sobre a Aparecida e diz: Deus, em Aparecida, nos deu uma lição sobre o seu próprio mistério. Então, a Aparecida não é invenção nossa, a Aparecida não é um acaso, a Aparecida é Deus enviando sua mãe do céu para essa terra, já tão abençoada deste vale do Paraíba, e Deus falando de si mesmo. E o Papa diz: Deus também está dando uma lição em Aparecida sobre como deve ser a igreja, uma igreja missionária. Por quê? Porque os vizinhos logo foram chamando uns aos outros: venham rezar o terço conosco, venham para a nossa casa, venham ao encontro de Nossa Senhora. E o Papa vê muito bem aí já a origem missionária da história, então, e da graça de Deus, que é Aparecida. Por outro lado, diz o Papa, a terceira lição é uma lição sobre humildade. Em Aparecida, tudo é humildade. Deus sempre se veste com as vestes da humildade para se manifestar. E o curioso, irmãos queridos, professor Aquino, é que Nossa Senhora Aparecida não disse nenhuma palavra, como São José na Bíblia. Por isso, ela fala sem falar. É um convite ao silêncio. É um convite à meditação, é um convite à interioridade, e é um convite para que, através, então, da imagem, a gente descubra o que Deus quis falar através deste milagre, que o senhor acaba de aqui lembrar, e que foi muito interessante, porque, lançando as redes em águas mais profundas, a cabeça da imagem era tão pequenina que ela poderia escapar pelas redes, né? Pelas costuras das redes, e foi pescada. Mas, professor, Jesus não começou com pescadores lá em Caná da Galileia e dizem: vocês são pescadores de homens, e aí está o grande milagre de Aparecida, nos convidando a ser pescadores. Lancemos as redes em águas mais profundas. Nesses tempos tão necessários da nossa igreja, de evangelização, de missão, de ir ao encontro daqueles que se afastaram da igreja, ou dos que vivem numa grande indiferença, professor, então Aparecida é um convite para que lancemos as redes. Cada um de nós sinta-se, portanto, um verdadeiro pescador na sua realidade onde vive. Que bonito. E os três pescadores? Um deles era meu xará, Felipe Santos. Professor, tudo começa com um grãozinho de mostarda. De 3 pescadores, nós temos hoje 12 milhões de peregrinos no santuário. O que eu quero dizer com isso? Vamos acreditar no pequeno grupo? Vamos acreditar na igreja, comunidade de comunidades, na igreja uma célula, vamos dizer assim, e nessa igreja que já prefigura a Trindade. Onde 2 ou 3 estão reunidos, eu estou no meio deles. Então, com esses 3 pescadores, Deus estava ali e nos convidando a acreditar, e exatamente as coisas grandes começam com coisas muito pequenas. E eu lembro aqui, professor, o senhor sabe melhor do que eu, que Paulo apóstolo, quando foi chegando naquelas cidades pagãs, por exemplo, Corinto, com 600 mil habitantes, 650 mil, começou com 3, 4 pessoas nas casas. É verdade. E olha aí, Aparecida, nos convidando: vamos formar pequenos grupos, vamos participar da nossa paróquia, realizando comunidades de comunidades, porque esta pequenina semente vai se tornar uma grande árvore de 3 para 12 milhões. Dom Orlando, outra imagem de Nossa Senhora também, que eu acho uma coisa assim inesgotável de reflexão, é de Guadalupe.
Eu tive a graça de poder estar em Guadalupe 2 vezes e estudar aquela história. Eu fui assim, meio de guia de um grupo daqui da Canção Nova. E é impressionante que aquela imagem, como também sem nenhuma mensagem de voz, mas eu lendo a história lá, fiquei sabendo que os missionários não conseguiam evangelizar aqueles índios astecas, maias, que praticavam aquelas sacrifícios humanos nas pirâmides, né? Era uma coisa muito difícil. Quando Nossa Senhora começou a aparecer em 1531, naquela estampa, né, Parubi, a partir dali, os missionários, parece que franciscanos, agostinianos, evangelizaram, batizaram 7 milhões de índios. Quer dizer, ela sem falar nada, um ícone dela. Agora, aquele ícone, depois estudando o ícone, para os índios era uma pregação. Isso faz alguma correlação com a Aparecida? Fala muito, fala muito. O senhor está acentuando muito a imagem, tem muita razão. Porque a imagem de Aparecida iniciou-se com a realidade quebrada. Quem está quebrada? A imagem de Deus em nós. Nós nascemos quebrados pelo pecado original, quebrados também na vida. Hoje a família não está quebrada, o Brasil não está quebrado, o mundo não está quebrado. Está todo mundo quebrado. E cada um de nós, eu também tenho minhas partes quebradas, que precisamos reconstruir. Olha a beleza. Aliás, quer dizer... Não, desculpa. Não, é isso mesmo. A imagem de Aparecida está dizendo assim: o que foi quebrado foi a imagem de Deus, e vamos nos recuperar com a cabeça que é Cristo Jesus. Professor, cabeça e corpo, tudo pode ser reconstruído, tudo pode ser refeito. Tudo que foi quebrado, aquele vaso de barro quebrado, o divino oleiro pode refazer. Vejam que imagens, que mensagem impressionante. E como o senhor lembrava muito bem de Guadalupe, claro. E quando eu vim para cá hoje, professor, eu vim com esta frase de Nossa Senhora de Guadalupe: tu és o menor dos meus filhos, mas és o meu embaixador. Vamos fazer um intervalo, está na hora, e a gente vai ter o intervalo de horário político obrigatório. Eu quero lembrar que a Canção Nova não tem opção nenhuma dessas veiculações políticas, são obrigatórias pelo Tribunal Eleitoral, então vamos ter o intervalo, depois do intervalo a gente volta na conversa com o Orlando. Muito bem, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé, conversando hoje com o senhor arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Branhes. Dom Orlando é recém-arcebispo aqui em Aparecida, desde janeiro, substituiu o nosso querido cardeal de Aparecida, Dom Damasceno. Estamos aqui conversando sobre os 300 anos de Aparecida e outras coisas. Eu quero, antes de voltar à conversa, mostrar esse livro da Érica Vilela, Virgem Maria, Morada do Mistério, né? Inclusive a apresentação é da Luzia. A Érica, ela é fundadora de uma comunidade. Ela nasceu em Montes Claros, é fundadora da comunidade Filhos de Maria, membro pleno da Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships. Consagrada missionária, pregadora, articulista, professora, além de médica graduada pelas Faculdades Unidas, e ela conta muitas histórias muito interessantes, importantes sobre Nossa Senhora. Está aqui, é um lançamento aqui da editora Canção Nova, ok? Muito bem, aproveito para mostrar também um lançamento que não é de agora, mas do Dom Orlando, a síntese do documento de Aparecida, uma síntese, bem síntese mesmo. Dom Orlando, fala um pouquinho dessa... Então, professor, eu era delegado dos bispos de Santa Catarina naquele tempo, na Conferência de Aparecida. Então, conheci... Está fazendo 10 anos, né? 10 anos. 2007, 2017, aconteceu o Papa Bento, elegeu Aparecida, isso já foi um sinal muito bonito, né? Para ser o lugar da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano, os bispos de toda a América Latina e do Caribe. Pois não, então eu participava dessa beleza, dessa graça, desse Pentecostes, que foi a 5ª Conferência,
E percebi, nós sabemos que o nosso povo não tem condições e às vezes nem tempo, etc., para ler esses volumes teológicos difíceis. Então eu pensei em fazer uma pequena síntese, e aí está então uma síntese popular, e várias dioceses já entregaram então nas mãos dos leigos essa pequena síntese, porque ele ajuda principalmente a quem vai dar um curso sobre a Aparecida a partir daqui. Pois o povo vai lendo, é uma síntese assim, muito simples, para que o povo entenda a riqueza, a beleza deste documento, que no fundo se resume em duas grandes atitudes. Primeiro, conversão pastoral. Vamos nos converter para a vida missionária, para a igreja missionária. Em segundo lugar, que nós, além da conversão pastoral, sejamos uma igreja em estado permanente de missão, o que significa também sermos discípulos missionários. E lembro que o Papa Bento dizia assim, no discurso inaugural da quinta conferência: se não tivermos a Bíblia na mão como condição para sermos missionários, nós vamos ser só missionários e não vamos ser discípulos. E se não formos discípulos, logo vamos desanimar da missão. Portanto, discípulos missionários. Vocês aí devem lembrar que eu falo muito de Bíblia na mão, no coração e pé na missão, exatamente obedecendo a Aparecida. Discípulos missionários. Professor, há um bispo, o arcebispo de Curitiba, Dom José Peruso, que ele diz assim: quando eu beijo o Evangelho após a proclamação da palavra, eu estou beijando Jesus. Jesus está vivo. E hoje, quantos de nós abrimos várias vezes o celular e não abrimos as Escrituras? É uma pergunta que eu sempre faço. Discípulos missionários, documento de Aparecida. Beleza. O encontro de Aparecida, da Conferência dos Bispos Latino-Americanos, teve a presença do nosso Papa, que era cardeal ainda. O senhor teve contato com ele lá, o cardeal Bergoglio, né? Agora Papa. Qual foi o papel dele ali na conferência? Papel, gente, importantíssimo. Ele foi a pessoa encarregada da redação do documento, da comissão. Então, ele era o presidente da comissão que fez a redação de todo o documento. Trabalharam durante esse mês até altas madrugadas. E a beleza, a síntese, a maravilha do documento se deve muito ao nosso Papa. E por isso, na Evangelii Gaudium, a exortação apostólica dele sobre a alegria da evangelização, a fonte inspiradora, o senhor sabe muito bem, é o documento de Aparecida, que eu quero convidar a vocês, todos irmãos e irmãs, vamos revisitar. O santuário vai doar de graça agora, como um presente dos 300 anos, essa pequena síntese. Peça para o seu bispo entrar em contato lá com os redentoristas do santuário e vocês poderão ter em mãos o documento de Aparecida. Que bom, que boa notícia que o senhor está dando aí. Dom Orlando, e isso quer dizer que o Papa Francisco conhece muito bem o problema pastoral religioso da América Latina, né? Ah, ele é um mestre. Será que foi isso que o Espírito Santo puxou para a cátedra de Pedro? Ah, sem dúvida nenhuma. Queridos irmãos, o Espírito Santo guia a igreja. E foi perguntado ao Papa Bento XVI, Santo Padre, o que lhe encanta tanto na igreja? Ele deu 4 pontos, mas eu vou só pegar este aqui, e era este: apesar de tantas fraquezas, a igreja subsiste, a igreja vai para frente. Então, com a eleição do Papa Bergoglio, hoje Papa Francisco, admirado no mundo inteiro, todos nós entendemos o que ele diz, o que ele quer, um Papa, como se diz, de pé no chão, mas um Papa que também traz vida
exatamente para uma igreja em saída. É tão interessante, né, Sim. professor, ele dizer assim aos jovens... É o lema dele, né? Aos jovens no encontro mundial, jornada mundial, dizendo assim, jovens, vamos sair do sofá para nós, vamos sair da sacristia, vamos sair de casa. Igreja em visitação, igreja na estrada, igreja em saída. Ele fala muito da igreja trabalhar na periferia da fé, né? Aliás, isso desde o discurso que ele fez aos cardeais, antes dele ser eleito, né? Lá no conclave, ele já batia nessa tecla, né? Já batia. Isso eu acho que ele apanhou aqui na América Latina, né? Exatamente. Isso é uma graça, nós temos um Papa jesuíta, um Papa latino-americano, e ele falando de periferias, porque ele ia a pé nas periferias de Buenos Aires, ele pegava o ônibus, e ele hospedava lá na casa dele andarilhos. Então ele sabe muito bem o que é periferia no sentido de pobreza e periferia no sentido cultural. Ele tinha muito contato com filósofos, com pessoas gabaritadas, com políticos, com judeus, muito aberto ao ecumenismo. Então, ele, por experiência, sabe que nós realmente não podemos ficar acomodados, nem na mesmice, como diz o documento, mas nós irmos, então, ao encontro. A beleza de Aparecida, irmãos e irmãs, é esta. Se a gente tiver a graça de um encontro decisivo, vivo, encantador por Jesus Cristo, nós iremos ao encontro dos outros, inclusive nas periferias. Dom Orlando, a gente comemorou também aí, estamos comemorando, né, os 100 anos de Fátima, né? Oficialmente 13 de maio, mas a gente sabe que as aparições foram até outubro, né? Então a comemoração continua. Lá em Fátima, Nossa Senhora colocou uma das coisas muito importantes. Ela diz: a devoção ao meu imaculado coração como um meio de salvação dos homens. Como é que a gente liga isso com a Aparecida? Muito, porque, veja, em Fátima, Nossa Senhora apareceu a 3 frágeis crianças, aqui a 3 frágeis pescadores. Estava quebrado o mundo da guerra. Portugal estava sendo um país que fechava conventos, expulsava padres, proibia o culto público. E do céu veio Nossa Senhora de Fátima trazendo a solução, trazendo então a palavra de Deus para a solução daquele momento político grave no mundo, mas também em Portugal. E tão impressionante que a eleição de São João Paulo II, vocês sabem muito bem, é muito ligada a Fátima, porque aquela bala de revólver que deveria atingi-lo, ele diz, uma mão desviou aquele projétil que estava destinado a me matar. E exatamente foi a medalha de Nossa Senhora de Fátima, que depois ele levou lá em Fátima e colocou esta bala, esse projétil, exatamente na coroa de Nossa Senhora de Fátima. E irmãos e irmãs, em 1989, caiu o Muro de Berlim, que começou com os 3 pequeninos frágeis de Fátima e que derrubou o maior poder do mundo. E quando vocês forem a Fátima, vem lá um pedaço do Muro de Berlim que caiu, porque, segundo o Papa, foi ela que tudo fez. Que beleza, né? Isso é muito significativo. Mas, Dom Orlando, voltando aqui um pouco para Aparecida. A gente vai e volta. Essa imagem ela foi quebrada um dia. Não sei se as pessoas sabem. A imagem foi derrubada. Ela não era protegida. Parece que estilhaçou, parece que em 200 pedaços. E aí alguém, especialista em restauração em São Paulo... Maria Helena Chartuni. Maria Helena Chartuni. E aí? Ela tem um livro só sobre isso. Gente amada, sabe o que aconteceu, professor? O senhor está provocando a minha conversa, mas eles sabem do que aconteceu. A única parte que ficou intacta foram as mãos postas de Nossa Senhora.
acredite no poder da oração. A oração é que vai fazer a gente juntar todos os cacos de nossa vida, de tudo aquilo que está quebrado. Então, a grande lição, a grande catequese de Aparecida é exatamente a perseverança na oração. E que nós sejamos pessoas de oração diária e acreditar que a oração, ela traz muitas soluções, inclusive para problemas sociais. Hoje, como é que está o nosso Brasil hoje? Com essa crise lá no Planalto, vamos juntar nossas mãos. O santuário é nacional. Então também nós temos que ter um amor muito grande por este nosso Brasil e precisamos, com a nossa fé, contribuir para mais honestidade, para mais dignidade. Porque, professor, o senhor disse aqui várias vezes, com muita razão, nós somos o maior país católico do mundo. Deveríamos ser o mais justo, o mais honesto, o mais fraterno, em nome da religião. E nós somos marianos. E quem é mariano sabe, Deus derruba os poderosos e eleva os humildes e sacia os famintos. Que maravilha a oração de Nossa Senhora no Magnificat. Dom Orlando, como é que o senhor explicaria para o nosso povo, então, assim, o que é, como deve ser a devoção mariana? Não é? Porque o povo às vezes mistura um pouco, às vezes endeusa Nossa Senhora, ela não é uma deusa, né? Como a igreja coloca essa... Como viver sadiamente a devoção mariana? Professores, é muito importante também. Agora, por ocasião da 55ª Assembleia, nós, bispos, enviamos uma mensagem dos bispos do Brasil sobre o Ano Mariano Nacional. E a temática é essa: a devoção popular, a religiosidade popular. Não podemos endeusar nessa senhora e nem ela quer isso. Então, a gente não deve usar esse maximalismo, essa centralização de Maria. Ela mesma disse, aliás, a única palavra da ladainha que Nossa Senhora disse para si mesma, eis aqui a serva do Senhor, serva da palavra. E então, não exagerar o marianismo, o mariocentrismo, isso é muito importante, mas tudo que se diz de Maria, é claro, está entendido da associação que ela tem na redenção, na salvação de Cristo Jesus. Então, o centro é nosso Senhor Jesus Cristo. E Maria aponta para Cristo. E nós, professor, não dizemos assim, ó mãe, mostrai-nos Jesus. Não vamos ficar na saia da mãe. Né? Nós temos que ir para onde ela aponta, a Jesus Cristo, o Salvador, do qual ela também foi grande discípula. Mais discípula do que mãe, diz São João Paulo II. Dom Orlando, como Nossa Senhora usou a imagem dela para se revelar aqui no Brasil, eu acho que a gente precisa muito pensar nessa imagem, como Guadalupe. Guadalupe é impressionante, eu não sei se vocês já puderam estudar o ícone de Guadalupe. Os índios entendiam cada sinal que apareceu no ícone, por isso os índios se convertiam em massa. O fato dela estar grávida, os sinais da roupa, os sinais do manto, que para os índios tinham um significado muito grande. Ela não falou uma palavra, mas o ícone de Guadalupe, dizem os pesquisadores de obras religiosas, que hoje os dois ícones mais importantes de pesquisa é o Santo Sudário e o ícone de Guadalupe. Mas trazendo isso para Aparecida, a imagem se quebrou em 200 pedaços, então deve ser um material muito frágil, né? Muito frágil. Segundo, na cor negra. Professor, se nós fôssemos falar sobre a riqueza da imagem, a mensagem que vem da imagem da Senhora Aparecida, o senhor iria me chamar aqui umas 3 vezes, porque é muito profunda. O senhor tocou aqui em 2 pontos básicos. Primeiro, uma imagem de barro. Quem de nós não é de barro?
Deus não pegou o barro e soprou sobre ele e nos criou? Nós não somos aquele barro frágil que o divino oleiro vai trabalhando? Nós não somos aquele vaso de barro que se quebra e ele refaz? E é sempre a gente recordar que nós somos pó mesmo e que nós temos um pezinho de barro. Lembra daquela imagem do livro de Daniel, né? Cabeça de ouro, depois vem bronze, ferro, etc. Mas o calcanhazinho, o pezinho era de barro. Não vamos esquecer que nós somos de barro. Isso nos traz muita humildade e deixar o divino oleiro esculpir em nós, com suas mãos de artistas, a figura do seu próprio Filho Jesus em nós. Então a imagem de barro fala muito, muito para a nossa humildade, para a gente aceitar até um dia voltar a ser barro, no sentido então da nossa corporeidade, da nossa matéria. Vejam, a gente pode fazer um retiro espiritual a partir da imagem, como o senhor está dizendo, mas o senhor tocou num outro ponto, a imagem preta, professor. Só uma coisinha antes. Pois não. Quer dizer que a imagem ela não é de gesso. Não é disso, é de barro. É terra, então? É terra, barro. É barro. Da terra mesmo. Da terra mesmo. Quer dizer, então é uma imagem muito antiga. Alguém que lançou essa imagem no Rio, Paraíba? Professor, é muito bonito, porque o título é Senhora da Conceição Aparecida, que era a padroeira de Portugal. Então, provavelmente, a imagem foi trazida pelos portugueses e lançada no Rio, e Deus se serviu disso para fazer tantas maravilhas, quantos milagres em Aparecida, e a beleza, Imaculada Conceição, para dizer assim, desde toda a eternidade, Deus nos quis santos e imaculados. Então, a Mãe Aparecida da Conceição Imaculada é para que ela reze por nós, pecadores, para nós sermos cheios de graça, para nós sermos imaculados. Há um sociólogo italiano que diz assim, a própria sociedade perdeu a inocência e, por isso, precisa de voltar à inocência, restituir a inocência. Nossa Senhora Aparecida, como Conceição Imaculada, está pedindo que o próprio mundo seja mais imaculado, mais honesto, mais puro, mais verdadeiro, mais autêntico, e não com essa corrupção que está aí. Menos pecador, né? Por isso que eu digo, dá de fazer um retiro de um mês sobre a fala, a mensagem, a lição da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Mas o senhor tocou na imagem preta. Professor, eu não conhecia muito aqui o Vale do Paraíba, mas aqui a escravidão foi muito forte. Até quem construiu os primeiros oratórios e a Basílica Velha foram escravos. É porque aqui tinha muita cultura do café e da cana, que usava muita do ouro, mão de obra, no início. e do ouro, usava muita mão de obra escrava. Mão de obra escrava. Então, Nossa Senhora, pretinha, claro, por causa do lodo lá, mas não, Deus está dizendo assim, ela assumiu a fisionomia da pessoa mais sofrida daquele tempo. E é de novo São João Paulo II que diz, Maria assume a fisionomia do povo a quem ela aparece. Lá em Salete, a fisionomia de uma camponesa. Lá em Guadalupe, a fisionomia de uma mestiça, de uma índia. Aqui, a fisionomia preta. Caiam todas as escravidões. E, aliás, um dos primeiros milagres é aquele escravo fugitivo rezando diante da imagem, as correntes se romperam. Vamos pedir hoje, agora, a Nossa Senhora Aparecida, que se rompam todas as nossas cadeias. Ela é desatadora dos nós, mais do que isso, é desatadora de correntes. E nós somos acorrentados, nós somos amarrados de mil coisas. Que ela nos livre dessas correntes do mal, que vem de geração em geração. Gente, aprender com Nossa Senhora, com esta cor dos escravos, nos tirar da escravidão, do pecado e nos fazer livres, livres, livres do pecado, como rezamos em cada missa. Muito bem. Uma outra coisa que o senhor me falava, né, sobre a imagem Aparecida, a questão da imagem do sorriso, das flores, o que tem a ver aí? Oh, que maravilha, professor. O senhor é especialista, não é, senhora? São inspirações, professor, eu não estudei muito.
Gente, a imagem de Nossa Senhora Aparecida tem um sorriso. Na dor foi capaz de sorrir. Santa Teresinha, o senhor lê muito sobre Santa Teresinha, ela tinha devoção a Nossa Senhora do Sorriso. O sorriso abre 1000 portas. O sorriso é uma caridade para com o outro. Dom Eusébio sempre costumava dizer, a caridade começa com a face, com o rosto. Então, Nossa Senhora nos convidando ao sorriso, está nos convidando a melhorar o ambiente onde nós estamos, a levar a alegria. E com o nosso sorriso nós já estamos aceitando a outra pessoa, cumprimentando a outra pessoa. E que tal um sorriso lá em casa quando o marido está chateado demais, hein? Que tal um sorriso quando os filhos também estão importunando? Que tal um sorriso quando chega alguém em nossas casas? É uma maneira de acolher, é a pastoral do acolhimento. Então, vejam, o próprio sorriso da imagem nos leva a Nossa Senhora, a causa de nossa alegria, mãe da alegria e na dor. E o outro ponto, o senhor citou as flores. De fato, ela tem 3 flores encravadas nos seus cabelos, na sua fronte. Por que a flor? Irmãos e irmãs, a flor é o símbolo do mistério da Páscoa. A flor é um botão que morreu e se tornou flor. Então, a imagem da flor nos leva para o mistério pascal, morra o homem velho em nós, nasça o homem novo no mistério da flor, mas principalmente a Bíblia fala muito do jardim. O jardim de Deus se transformou em deserto. Jesus morreu num jardim para refazer o deserto do pecado. E Nossa Senhora de Aparecida, com a flor, vem dizer, vamos transformar os desertos em jardins, desertos exteriores, que são tantos, e desertos interiores. Gente, é belíssima a revelação do símbolo do jardim, que aliás o Papa Bento XVI gosta muito de refletir, porque essa é a nossa missão hoje, tanto na linha ecológica como na linha humana, transformar tudo num jardim, porque esse é o mundo que Deus quis. Tudo começou num jardim e tudo deve terminar num jardim. Portanto, transformemos os desertos em jardins. As flores, não é? E o Papa Francisco sempre leva flores para Nossa Senhora. Agora mesmo, chegando lá em Fátima, levou flores, não é? Gente, esses gestos tão pequeninos da religiosidade popular falam muito, porque a flor também é a candura, é a beleza. E se a gente perguntar para a flor, por que você é tão bonita? E por que você tem esse perfume? É porque no meu pezinho tem barro. É porque eu tenho raízes no barro, é uma transformação. Por isso eu falava da Páscoa, quer dizer, é uma transformação daquilo que é barro em flor, transformar o mal em bem, a dor em amor, o amargo em doce. Tudo isso está nas flores, da imagem de Nossa Senhora Aparecida. O senhor está falando, eu me lembrei de um vídeo que me mandaram hoje, interessante. Um rapaz falando no vídeo que o dia que a gente ganha mais flor é o dia que a gente morre. Por que não ganha as flores quando está vivo? Mistério da Páscoa. Outra coisa, assim, e também é o dia que mais falam bem da gente. Ainda bem, graças a Deus. Graças a Deus. Professor, o senhor me lembrou-me também uma coisa importante aqui. Por que tem coroas nos nossos celebrações de exéquias? Porque aquela pessoa morta já foi coroada. Sereis coroados como Maria. Paulo apóstolo que diz, não nos cabe somente sofrer com Cristo, me resta a minha coroa. Portanto, veja, como a flor de Nossa Senhora Aparecida, ela é o verdadeiro mistério pascal, não é? Nos reportando que o nosso fim vai ser uma coroação, seremos coroados, e você vai ter uma coroa muito linda lá, viu? Se Deus quiser, Deus ouça o Senhor. Deus ouça. Reze para isso. Dona, mais um intervalinho, e daqui a pouco a gente já volta, nós já vamos para o último bloco daqui a pouquinho. Espera só um minutinho, você vê como é rápido o intervalo. Muito bem, já estamos de volta com a Escola da Fé, já para o último bloco, nessa conversa muito boa
com o Orlando. Orlando, o senhor pode voltar aqui outras vezes, viu? Fica aqui o convite aberto para o senhor voltar. Eu quero dizer o nome da cidade de vocês, né? Não tinha dito até agora, então o nosso esquema vai mostrar. Temos amigos aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais, Pompéu, é isso? Minas Gerais, Recife, Serrinha, na Bahia, Ipojuca, em Pernambuco, Sertãozinho, São Paulo, Natal, Rio Grande do Norte, Campinas, São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Cruzeiro, São Paulo, Santarém, no Pará, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Camorim de São Félix, São Paulo, capital, Feira de Santana, na Bahia, Teresina, no Piauí, Brasília, Distrito Federal. Ok, sejam bem-vindos, é uma alegria recebê-los aqui. Eu quero rapidamente mostrar 2 livros. Livro do Felipe Santos, que é filho do Dunga, lançou um livro sobre a missa explicada para crianças. E ele é um excelente desenhista, formado em História, o Felipe Santos, e eu até o ajudei a escrever essas explicações de cada parte da missa, mas assim, bem sintetizado para criança, né? Por que o padre usa estolas de cores diferentes, etc., tal, enfim, todas as coisas que explicam a missa para criança. Muito interessante, né? Um livro que eu lancei essa semana passada, O Sentido Cristão do Trabalho. É muito importante entender o trabalho na nossa vida. O trabalho é sagrado. A gente não pode dividir a vida em 2 partes. Uma parte que é sagrada, quando a gente está na igreja rezando, e uma parte que é profana no trabalho. Não, tudo é sagrado. O trabalho foi instituído por Deus, né? Diz para Adão, você vai tirar, né, o alimento de cada dia do suor do teu rosto. É o trabalho, ok? Muito bem. Deus não quer ninguém roubando nem corrompendo. Deus quer todo mundo trabalhando, né? Não é esse negócio de ficar apostando na loteria o dia e noite, você vê se fica rico, não. Ganhar o pão de cada dia, né? Dom Orlando, eu queria também colocar, antes de voltar aqui às perguntas, umas perguntas que eu vou colocar para o senhor. Antes, eu queria só lembrar que no curso que eu tenho pelo meu site, Cleofas, que é uma escola da fé online, que é um curso de teologia à distância, nós eu acabei de dar um curso sobre Maria, uma mariologia, né? Agora eu estou dando história da igreja, mas quem participa do curso, né, lá no site Cleofas, você pode acessar todas as aulas sobre Nossa Senhora também, ok? Muito bem, mas eu quero conversar logo aqui com o Dom Orlando, que tem bastante. Dom Orlando, tem umas perguntas aqui, eu acho que dá para responder rápido. O Tarcísio Reis pergunta assim, ele é de Santa Maria, no Pará, se os milagres ali em Aparecida, se são algum deles comprovados assim, pela ciência, alguma coisa. Não tem jeito, é muita coisa, né? Não é como em Lourdes, né, que alguns milagres lá precisaram ser comprovados. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que são verdadeiros milagres, porque a gente vendo lá na sala dos milagres o que as pessoas testemunham. Eu era canceroso, estou aqui. Eu tive um acidente, estou aqui. A nossa família era assim, desse jeito. E lá a gente vê braços, vê pernas, vê crânios lá, etc., de gratidão. Eu não tenho dúvida nenhuma que a maior prova é a fé do povo, é da pessoa, então, agraciada por Nossa Senhora. O Adriele, acho que Ariz ou Avis, de Navegantes, Santa Catarina, pergunta o seguinte, via Facebook, em que ano Aparecida se tornou assim, um lugar sagrado de oração, reconhecido pela igreja? Desde a aparição, né? Desde a aparição, desde 1717 até hoje, foi só crescendo cada vez mais. É tão bonito, professor. Uhum. Começou na canoa, da canoa foi para a casa, da casa foi para o oratório, do oratório para uma paróquia, para a igreja, de uma igreja para a Basílica Velha, da Basílica Velha para a Basílica Nova, e ligada por uma passarela. Professor, sabe o que a passarela é tão bonita? É uma ponte que liga o novo e o velho, a tradição. Uhum. Então, Nossa Senhora Aparecida, pela passarela, está dizendo assim, vamos acreditar na tradição da nossa fé e vamos aceitar o novo, o documento de Aparecida, o Concílio Vaticano II, a nossa CNBB, enfim,
a passarela é uma ponte. O Papa lembrou lá em Fátima, não vamos construir muros. Oxalá o presidente dos Estados Unidos tenha escutado. Não vamos construir muros, vamos construir pontes. Todos somos pontífices. E a melhor ponte, sabe qual é? O nosso diálogo. A ponte do encontro, a ponte do perdão, a ponte da oração. Todos podemos ser pontífices, construtores de pontes. Dom Orlando, existe no mundo outra imagem igual a de Nossa Senhora Aparecida? Clarice pergunta. Isso é muito interessante porque cada aparição ela tem a sua característica, a sua marca. E qual é a marca de Aparecida? É essa aqui, a imagem pequena, que nós ainda vamos refletir sobre ela, a imagem preta, a imagem quebrada, a imagem com o sorriso, a imagem com a lua debaixo dos pés, a imagem com um anjo debaixo dos pés. Tem muitas outras coisas ainda para a gente descobrir através da imagem o que Deus nos quer falar com esse evangelho de Aparecida. Eu creio que eu não estou errando, né, não. Professor, dizer que nós podemos dizer assim, que Aparecida é um evangelho, é uma boa notícia de Deus para nós, para o Brasil, padroeira do Brasil, começando dos pequeninos, dos escravos, nos trazendo vida, nos trazendo dignidade e ajudando esse povo tão sofrido e a amar tanto a Nossa Senhora. Gente, é impressionante neste santuário, não nesse final de semana, no outro, 244 mil pessoas passaram pelo santuário. 244 mil. É muita gente. É muita coisa. E hoje, professor, teve uma peregrinação de carro de boi, os boiadeiros, que foi uma das primeiras peregrinações. Hoje eu vi lá, então, os boiadeiros, vocês podem ver nos meios de comunicação social. Aparecida nos fala de Deus. E como mãe, ela quer que nós sejamos irmãos. Papa Francisco, professor, ele diz assim, quem quiser saber quem é Maria, e é muito importante, vá aos teólogos. Mas quem quiser saber amar Maria, vá ao povo. É verdade. A Mariologia com os teólogos, né? E a religião popular, unindo as duas. Deixa eu fazer mais duas perguntas, uma última pergunta, para o senhor voltar nessa questão da imagem pequena, que o senhor falou que é explorada, do anjo e da lua aí. Não perca isso não, que uma pergunta do Cleiton. Como o senhor se sente como bispo do maior santuário mariano, né? Ele coloca do mundo aqui. Tem impressão? Não é do mundo, é do Brasil. Mas a Basílica é a maior, não é? Depois da Basílica de São Pedro, em dimensões aí de tamanho, é Aparecida. É Aparecida. Agora, gente, eu estou ali, e no dia que eu cheguei lá, eu disse as palavras do padre Vítor Coelho de Almeida. Sou um indigno servo teu, Maria, que estou aqui, um indigno servo. Ou, lembrando sempre, como Nossa Senhora precisou daquele burrico para ir até o Egito, daquele jumento Jesus usou para entrar em Jerusalém, pode usar esse jumento aqui para trabalhar um pouquinho de tempo lá, não é? É isso que eu penso. Tem uma história do jumento que é interessante, né? O jumentinho de Jerusalém, que o jumentinho falou para a mãe dele, nossa mãe, eu carreguei um homem lá em Jerusalém, todo mundo me aplaudindo. Aí a mãe falou assim, tá bem, volta lá amanhã sozinho. Aí foi apedrejado, xingado. Falou, você só tem valor se você carregar Jesus, senão você não vai. Professor, que lição bonita, hein? Que lição bonita essa, né? O povo vendo Deus em nós, aplaudindo Deus, e a gente pensa que é para nós. Que tentação horrível, não? Isso é ser burro mesmo, sabe? Mas então... Volta na imagem, então, que o senhor queria colocar. Na imagem. Por que essa imagem é tão pequenina? 36 centímetros. 30 centímetros, né? 36, outros dizem 39, mas é por aí, pequenina. Gente, o que disse Jesus? Os pequenos serão os grandes. Ele tornou-se pequenino, tornou-se óvulo, coube num seio materno, coube numa manjedoura. E, principalmente, ele chamava a criança, o pequeno,
quando os discípulos estavam discutindo quem ia ser o maior. O carreirismo é péssimo na igreja, professor, como é péssimo na sociedade. Então eu vejo na imagem de Nossa Senhora Aparecida, que tanto atrai por ser pequenina, o puro Evangelho. Para mim, ali está o coração do Evangelho, a essência do Evangelho, longe de nós o orgulho, a vaidade, a prepotência, a ambição, as aparências, é sermos pequenos. Não tem uma congregação chamada dos Mínimos, fundada por São Francisco de Paula? Eu admiro muito essa congregação, porque isso é o Evangelho. E quando o próprio Senhor Jesus diz, o pequeno, professor, será o centro do reino, aí está a imagem de Nossa Senhora Aparecida, o puro Evangelho. Ela nos evangeliza. Senhor, tire de mim toda a vaidade e todo o orgulho, e que eu possa, então, ter o coração de criança, que vamos resolver 1000 problemas se a gente tiver esse coração. Durando, antes do senhor continuar essa exploração da imagem, eu queria mostrar esse livrinho, Imitação de Maria. É de um monge de 1700 e pouco. Muita gente conhece a Imitação de Cristo, né? Esse livro estava esquecido. Um amigo meu, que é muito católico, resgatou esse livro, né? E agora nós publicamos junto com ele, Imitação de Maria, uma coisa maravilhosa. Vou conhecer. Eu li esse livro, eu faço questão, o senhor não conhece? Não conheço. Faço questão de lhe dar de presente. Uma salva de palmas aí, não é? Porque realmente, isso que o senhor disse que Maria retrata o Evangelho, é esse livro. Ensina a viver a humildade, desprendimento, a bondade, a mansidão, a paciência, né? A pureza, sabe? É uma escola maravilhosa. É a obediência. Continue a sua exposição. Eu gostei muito desse presente, sabe por quê? O meu lema para o ano mariano é esse, ser como Maria. Imitação de Maria. Que é o lema dos focolarinos. Os focolarinos dizem, o maior presente que nós podemos dar a Nossa Senhora é ser como Maria, rezar como Maria, visitar as casas como Maria, estar de pé ao pé da cruz como Maria, ajudar a família como Maria fez em Caná da Galileia, ser como Maria. A gente admirar Maria é uma coisa, e a gente dizer, mãe, eu quero te imitar, eu quero seguir o teu itinerário, ter os teus sentimentos, as tuas atitudes, a tua fé, ser como Maria. Vocês podem dizer depois de mim, eu quero ser como Maria, vamos lá? Eu quero ser como Maria. É esse livro. E aí, o senhor queria falar ainda da questão da lua debaixo dos pés, do anjo. Beleza. Eu não tinha reparado isso na imagem, não. É interessante. Por que tem aos pés de Nossa Senhora a lua? É aquela imagem do Apocalipse, não é? Uma virgem vestida de sol. Realmente tem um anjo aqui. O anjo está aqui, mas essa imagem ela não é verdadeira, professor, porque ela não tem aqui a bendita... A lua. A lua que Nossa Senhora Mas não seria esse símbolo aqui? Esse é o anjo. Não, esse é o anjo. Mas por isso, essa é mais a asa do anjo. Sim, mas tudo bem. Tem nem mais. Tem nem mais. É que, para a gente ser como Maria... Tem que ver o original. O original, Pois bem, a lua aos pés de Nossa Senhora, não sei se vocês lembram que Jesus é o sol e a igreja reflete a luz do sol. Portanto, Maria ali com a igreja aos seus pés está dizendo assim, igreja, seja parecida comigo. Igreja, eu sou um membro, mas um membro singular. Eu sou povo, mas eu sou um membro da igreja, como eu digo, singular, modelo, primeiro. Então eu vejo ali, professor, toda a relação entre a igreja e Maria, chamado do Mysterium Lunae, o mistério da lua, que é exatamente esse. Nós recebemos, como a lua recebe a luz do sol, passamos pelas fases da lua e eu posso eclipsar a igreja
todos nós podemos eclipsar Jesus Cristo. Então, todos aqueles fenômenos da lua, a gente percebe na igreja. E Nossa Senhora, tendo a lua sob os seus pés, está convidando a igreja a ser como Maria é. E o Papa, agora lá em Fátima, disse assim: para a gente ser cristão, precisamos ser marianos. É o modelo do cristão. Por isso está com a lua debaixo dos seus pés, dizendo: igreja, olhe para mim e me imite. E no Apocalipse aparece, né? Apocalipse. A lua debaixo dos pés. Você vê que riqueza essa imagem de Aparecida? Não é? É bíblica. Como essa imagem fala. Fala. Como essa imagem faz a gente crescer naquilo que o Papa disse. Em Aparecida, Deus deu a cada brasileiro, não a cada católico, a cada brasileiro a sua mãe. E é verdade, porque se a gente fizer essa leitura espiritual do evento Aparecida, da imagem Aparecida, nós vamos mudar de vida, sim. Nós vamos viver um novo céu e uma nova terra. Sem dúvida nenhuma, a Aparecida veio para ajudar o Brasil, a todos nós, sermos mais discípulos missionários de Jesus e, portanto, mais santos. Conceição Imaculada. Dona Ana, o senhor falou do anjo. Estou me lembrando de uma coisa interessante. Na imagem de Guadalupe também tem um anjo embaixo, segurando o manto dela assim. É isso. E aquele anjo, segundo a historiografia da imagem, é um anjo assim, meio que simboliza também um índio. O rosto tem a ver com esse anjo que aparece na imagem? Tem a ver, professor. Porque tanto em Fátima como em Guadalupe e agora aqui em Aparecida, esse anjo, o anjo apareceu na história da salvação. E o relacionamento de Maria com o anjo, na Anunciação, lá estava o anjo. Quem ia dar o nome de Jesus, lá estava o anjo dizendo. E o anjo conduzindo José e Maria para o Egito, e a volta deles. Então, há um envolvimento muito grande entre Maria e o anjo. Mas ela aqui está querendo dizer para nós o seguinte: seja você um bom anjo. Porque nós podemos ser anjos maus. E o anjo mau é o diabo. O diabo era um anjo bom que usou mal a sua liberdade e precisa fazer a expulsão do mal. Pai, livrai-nos do mal, e nós optarmos a sermos bons anjos uns do outro. O Senhor me dando essa oportunidade hoje de estar aqui, está sendo um bom anjo. Vocês aqui presentes são bons anjos. Vocês que estão nos ouvindo e vão, de repente, receber uma graça através de nós aqui, vai se tornar um bom anjo na família, na sociedade, porque o anjo é um anunciador, é o núncio. O anjo é um evangelizador, o anjo traz uma boa notícia. Então, o anjo, ele revela as coisas de Deus, além de cuidar de nós. Então, vocês notam que a Mãe Aparecida está pedindo assim: lembre-se da sua inocência batismal e seja um bom anjo, porque é assim que nós vamos ser bons cristãos. Olha, nós já estamos chegando no final do programa, mas eu tinha mais coisas anotadas aqui. A questão, por exemplo, da geografia, onde ela apareceu, das montanhas, professor, do aí vale, tá ótimo das demais. estradas. Posso falar da geografia? Fale. Gente, por que Nossa Senhora apareceu entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar? Porque na montanha mora Deus. Porque nós devemos subir o monte que é Cristo, porque nós devemos escalar a montanha, ir para o céu. Deus mora na montanha, e porque aquela montanha, ela sempre lembra a nossa segurança em Cristo Jesus. A montanha, ela é o símbolo até dos monges, daqueles que estão em silêncio, que meditam, que não estão no barulho. Os mosteiros tudo pendurado nas montanhas. Montanhas. Está vendo? Está vendo a Aparecida? Nos convidando a sermos mais orantes, mais místicos, e lembrando, ela leva a Deus. Então, aqueles montes estão falando de Deus, aquela geografia está falando de Deus, e ao mesmo tempo vale. Na Bíblia aparecem tantos vales, como
tantas montanhas na Bíblia, não é? E as maravilhas de Deus feitas nas montanhas. Jesus gostava de rezar nas montanhas. Nas montanhas. Então, veja, para a gente acreditar em Nossa Senhora Aparecida, a gente deve acreditar que Deus, como escolheu Belém, como escolheu Nazaré, como escolheu Jerusalém para se manifestar, escolheu Aparecida. Isso é muito profundo. Então, nós que moramos lá, precisamos amar muito Aparecida, a cidade, o povo, a arquidiocese, porque foi ali, desse jeito, que Deus revelou o seu mistério, como disse o Papa. Dom Orlando, a gente está chegando no final do programa, certo? Pois não. Só que eu queria colocar o seguinte, o senhor foi escolhido, alguém perguntou, né, para ser arcebispo do santuário mais importante do Brasil. Deus colocou no coração do senhor assim, algum lema para esse trabalho que... O senhor não esperava vir para cá, né? Não. O lema, professor, foi aquele que eu disse aqui usando as palavras do Padre Vítor Coelho de Almeida. Famoso Padre Vítor. E ele, naquela oração consacratória, ele diz assim: eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos eleitos, eu, Orlando Bandes, embora indigno de ser, então, o novo pastor de Aparecida, estou aqui sabendo que foi pura misericórdia. Essa foi a palavra que me salvou. Foi por misericórdia. O núncio telefonou para mim antes da conclusão do ano da misericórdia. Então, por misericórdia é que eu estou em Aparecida. E não tem outra explicação. Mas o senhor tem assim um programa a cumprir? Qual é o papel mais importante que o arcebispo de Aparecida tem? Porque Aparecida é uma diocese complicada no bom sentido, né? Porque tem a diocese estabelecida geograficamente, 18 mas paróquias. O senhor recebe o Brasil inteiro ali, né? Ali, exatamente. Então, um leigo disse assim: você está rezando a missa no altar do Brasil. No altar do Brasil. Não é? Então, é um santuário nacional. Por isso, então, a gente está muito bem censurado desde 1894, pelos missionários redentoristas. E a gente é muito ajudado pela fé, como eu já referi aqui, dos romeiros. E, claro, os irmãos bispos, e todos são mãos que vão ajudando, então, a gente estar ali. E, professor, a melhor coisa é a gente colocar-se nas mãos de Deus, não é? Se por misericórdia Ele me quer ali, e se por misericórdia Ele confiou em mim, como o senhor falou várias vezes aqui de Guadalupe, exatamente, eu penso assim: és o menor dos meus filhos, mas és o meu embaixador. Ela falou isso para o Juan Diego, né? Deus não trabalhou com a queixada de burro? Um burrinho inteiro. Um burrinho não levou Maria para frente, lá, etc., não é? E ainda mais, não é? Deus não faz grandes coisas com aqueles que são pequenos. São as palavras do Evangelho que me orientam. Nossa Senhora, o senhor trabalha com coisa pequena. Guadalupe pegou um índio. Em Fátima pegou 3 crianças. Em Aparecida pegou 3 pescadores pobres. Na Argentina, carroceiros. Em Salete, é uma situação do homem e da mulher do campo, inclusive ela chorando a dor daquele povo. Então, sempre os lugares que Nossa Senhora aparece, você sabe que o nome Lourdes quer dizer desprezível em francês? Você sabe bem francês, não é? Não sei. Lourdes, quer dizer, é uma coisa assim um pouco nojenta, uma coisa assim inóspita, uma coisa última. E lá que Nossa Senhora apareceu. Aparecida, que também é pobre. E lá, nas montanhas do Teapec, lá no México também, era pobre. É interessante, como o senhor diz, é o puro evangelho. Ela, a pequena serva do Senhor, tocada pelo olhar,
Ele olhou para mim, sua pequena, humilde serva, e fez em mim maravilhas. Esse é o Evangelho. Jesus não foi pequeno também? Ô, Dom Orlando, eu acho que a gente pode terminar o programa com uma conclusão. Lá está a plaquinha ali para a gente encerrar o programa. A plaquinha. A virtude mais importante é a humildade. Podemos dizer isso? Então, eu queria que o senhor encerrasse o programa com suas palavras e queria que o senhor desse uma bênção para esse povo que está aqui, o povo que está no Brasil inteiro nos acompanhando, uma bênção especial para o Brasil hoje. Nós sabemos que hoje nós estamos num dia muito difícil do Brasil, né? Todo mundo sabe por quê, nós não vamos nem entrar no mérito da questão, mas uma bênção, o senhor como um representante de Nossa Senhora Aparecida, porque o senhor é o arcebispo, nomeado pelo Papa do Santuário Nacional. Se o senhor trouxesse essa bênção de Aparecida aqui para esse povo, para o nosso Brasil. Pai amado, que te revelastes através de Maria, tua pequena serva, e ela é a padroeira e rainha do Brasil. Nós vos pedimos que, pela intercessão da Mãe Aparecida, nossa pátria encontre rumos, o povo brasileiro, pela sua fé, seja cada vez mais um povo, sim, mariano, mas por isso mesmo, uma grande família no Brasil. Iluminai, Mãe querida, os rumos de nossa pátria. Abençoai nossas famílias, nossos doentes, os que estão aqui nos assistindo no estúdio, os que nos acompanharam nesta noite, ao Senhor, ao Padre Jonas, a todo esse milagre que é Canção Nova. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Deus lhe pague, Dom Orlando, Deus lhe pague muito. Eu quero dizer que as portas da Canção Nova estão abertas para o senhor já esteve com o senhor Jonas, jantou com ele, não foi? E a janta boa. Boa, você perdeu. Então, olha, eu quero dizer que este programa está à sua disposição para uma comunicação, para vir refletir sobre um outro tema que o senhor quiser, entendeu? A 55ª Assembleia, não, professor? Mas daqui a uns 6 meses, Pronto, viu? pronto, ok? Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês que vieram, muito obrigado a vocês de casa e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Obrigado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!